Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Lorena. Hoje, 14 de janeiro de 2024, estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor. Estaremos dando continuidade ao livro de Êxodo, os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Que os irmãos possam meditar naquilo que vai ser lido hoje e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Vamos estar orando para dar início àquilo que o Senhor tem para nos transmitir nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos juntamente com os meus filhos, o meu esposo, para juntos, Senhor, adorarmos ao Senhor nesta noite. E através da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos revelar a Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar nesta leitura. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos conduzir, trazendo entendimento, trazendo revelação, trazendo, Senhor, aquilo que o céu tem para nós através da Tua palavra. E para aqueles também que têm acompanhado juntamente conosco. Visita, Senhor, cada vida que tenha ouvido, que tem feito também essa leitura. Que o Senhor possa trabalhar na vida dessas pessoas e continuar também trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Repreendendo tudo que não é proveniente do Senhor e abençoando, ó Pai, cada uma das nossas vidas pelo poder que há no sangue de Jesus. Sê conosco, ó Pai, perdoa nossas falhas, as nossas fraquezas. E nós te convidamos a se fazer presente, ó Pai, mais uma vez durante essa leitura no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão Maico falando, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar lendo aqui a partir do capítulo 6 e nós vamos estar vendo um pouco das pragas que Deus mandou ao Egito. Nós vamos iniciar então a nossa leitura aqui no capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes perfeitamente conhecido, não fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã e a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grande. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixem sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos do Senhor me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então eu sou incircuncioso de lábios.
Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Eziron e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e a Oade, e a Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes de filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão, e Izar, e Ibron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Jequebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefegé, Ezicri. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã, e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naazon, e ela gerou-lhe a Nadab, e Abiú, e Eleazar, e a Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana, e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filhos de Arão, tomou para por si mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircuncioso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? No capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés a Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E quando o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó,
e tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviram como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que tornou-se em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, que tem me enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e toda a água do rio tornaram-se em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue em toda parte do rio do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de madeira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E enviaram-se Faraó, e virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem a água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. 8. As pragas das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as suas casas, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas assadeiras. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus.
e as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e nos gados. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá das águas, e dize-lhe assim: diz o Senhor: deixa ir ao meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo. E as tuas casas e as casas dos egípcios se encheram destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não tenha enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais se engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames das moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda mais o seu coração desta vez, e não deixou ir o povo. Capítulo 9. A praga das pestes nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: entra Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado de Israel, dos israelitas, e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez estas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu,
Porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á um pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque haviam sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porém desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que há outro para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo? Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que fui fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem, todo animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os teus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou-os, os seus gados e os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não seja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todos quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor,
e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, e os trovões continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 10. Deus ameaça Faraó com as pragas dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou e o que ficou da saraiva. Então comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as suas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disse-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não serás assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isto é o que lhe pedistes. E os lançaram na face de Faraó a praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos dos egípcios. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, nem toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir com os filhos de Israel.
a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado que há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Amém. Amanhã daremos continuidade aqui na última praga, que vai ser a morte de todos os primogênitos, e faremos um breve pequeno comentário sobre esses textos que eu li hoje, porque para a gente fazer algum comentário a gente tem que terminar a leitura, né? E a leitura realmente encerra amanhã no capítulo 11, essa parte aqui das pragas. Então hoje nós lemos até o capítulo 10. Glória a Deus. E eu louvo ao Senhor porque mais uma vez nós estamos aqui fazendo menção da palavra do Senhor. É um privilégio muito grande para todos nós. Nós vamos estar orando agora, encerrando o dia de hoje e agradecendo ao Senhor pela palavra dele. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra nesse dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações, que possamos, Senhor, tirar daqui desses textos lidos, meu Pai, grandes aprendizados para as nossas vidas. Meu Deus, ensina-nos a servir o Senhor com mais fidelidade, Senhor, com mais integridade, com mais amor, Senhor. Ensina os meus filhos a amar a Tua palavra e a Tua presença, Senhor. Ensina a eles, meu Pai, que o melhor lugar, Senhor, é a Tua presença, Senhor. Ensina a eles, Senhor, que a melhor leitura da vida é a palavra do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, fortaleça eu e minha esposa, meu Deus, para que nós não viemos desanimar, Senhor, durante esta caminhada da leitura da Bíblia todos os dias, meu Senhor. Não somente esse ano, meu Pai, mas cada encerramento e começo de ano nós estaremos fazendo novas leituras da Tua palavra, Senhor. Então esteja nos fortalecendo e nos guardando e nos dando saúde. Livra minha casa, Senhor, de todo mal, de toda doença, meu Pai. Livra os meus filhos de todo homem sanguinário, de todo homem mau, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa nesta terra, Senhor. Que a Tua mão esteja estendida sobre nós, meu Pai. Que a prosperidade seja sobre nossa vida, meu Deus, e que nós possamos te obedecer todos os dias. Afasta de nós todo mal, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.